Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Meu irmão e minha irmã, precisamos sempre nos esforçar para nos colocar diante de Deus, ter ouvidos sensíveis para escutar a sua palavra. Como é difícil escutar a palavra de Deus nos tempos de hoje. São tantas as vozes que ressoam em nosso ouvido, mas precisamos ter a sensibilidade para ouvir a voz de Deus que incessantemente deseja falar ao nosso coração. Esta é a oportunidade que nós temos e o Senhor quer contar comigo e contigo para criar esta relação de intimidade. Meu irmão e minha irmã, abramos o nosso coração, abramos os nossos ouvidos. Vamos escutar com muita atenção a mensagem do Evangelho que o Senhor dirige a cada um de nós no dia de hoje. Escutemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Houve então a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno. Jesus andava pelo templo, sob o pórtico de Salomão. Os judeus então o rodearam e lhe disseram: Até quando nos manterás em suspenso? Se és o Cristo, dize-nos abertamente. Jesus lhes respondeu: Já vo-lo disse, mas não acreditais. As obras que faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou vida eterna, e elas jamais perecerão. E ninguém as arrebatará de minha mão. Meu Pai que me deu tudo é maior que todos, e ninguém pode arrebatar da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu e o Pai somos um. Meu irmão e minha irmã, nós estamos na quarta semana da Páscoa. É a semana do Bom Pastor. E neste ambiente litúrgico é que nós acolhemos esta mensagem do Evangelho tão importante para a nossa vida. Vamos com muita atenção refletir cada elemento que o Evangelho nos apresenta e que nos ajuda a criar intimidade e comunhão com o Senhor. O Evangelho começa ambientando onde Jesus está e em que circunstância. Era a festa da dedicação. Houve então a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno. Jesus andava pelo templo sob o pórtico de Salomão. Imaginemos, era tempo de festa e Jesus estava ali em Jerusalém, como tantos outros peregrinos, mas estando Jesus ali em Jerusalém, surge uma dúvida, uma interrogação sobre a identidade de Jesus. Quem é Jesus? Os judeus querem saber quem é Jesus, que ele manifeste a sua identidade. Eles querem que Jesus se apresente abertamente, dizendo quem ele é. Vejamos o que diz o Evangelho. Os judeus então o rodearam e lhe disseram: Até quando nos manterá em suspenso? Se és o Cristo, dize-nos abertamente. Esta é a pergunta feita a Jesus ali no pórtico de Salomão, no templo de Jerusalém. Se és o Cristo, dize-nos abertamente. Qual é a sua identidade? É como se os judeus estivessem exigindo que Jesus mostrasse verdadeiramente qual era a sua identidade. A gente poderia esperar que Jesus apresentasse uma resposta meramente teórica, dizendo que ele sim é o Cristo. No entanto, Jesus pede que se olhe para as suas obras. Aquilo que ele faz é que dá testemunho de quem ele é. Por isso Jesus lhes respondeu: Já vo-lo disse, mas não acreditais. Aliás, este é um elemento importante, a fé. Olham para Jesus, mas não são capazes de reconhecer quem verdadeiramente ele é. Não são capazes de reconhecer a sua verdadeira identidade. Diz mais Jesus: As obras que eu faço
em nome do meu Pai, dão testemunho de mim. Os judeus, por causa do coração endurecido, não eram capazes de perceber em tudo aquilo que Jesus falava e fazia a ação do Cristo, do enviado pelo Pai Eterno para salvar a humanidade. Isso pode acontecer também com cada um de nós. Não sabemos fazer a leitura das obras de Jesus em nossa vida e por isso mesmo não o acolhemos como Cristo, como ungido, como o enviado do Pai Eterno. Então olhemos para perceber se o nosso coração não está endurecido como o coração daqueles judeus que não acreditaram na identidade de Jesus como Cristo, olhando para as suas obras. E Jesus, de fato, mostra que a sua identidade pode ser percebida pelo testemunho de suas obras. Aliás, essa deveria até mesmo ser uma chave de leitura para a nossa própria vivência da fé. Aquilo que nós fazemos e aquilo que nós falamos é que vão dar testemunho de quem nós somos. Se nós fôssemos hoje olhar para aquilo que nós fazemos e aquilo que nós falamos, o que as nossas obras dizem sobre nós? Jesus teve esta coragem de olhar para aqueles que perguntavam pela sua identidade e dizer: as minhas obras dizem quem eu sou. As minhas obras revelam quem eu sou. Mas e nós temos coragem de pedir que as pessoas olhem aquilo que nós falamos e fazemos e a partir disso elas vão descobrir quem verdadeiramente nós somos? Então fica um questionamento também para nós diante desta resposta de Jesus. E aí Jesus, diante da sua resposta, vai mais uma vez dizer que vós não credes, isto é, a dificuldade de acolher Jesus pela fé. Por isso é importante que nos perguntemos também como anda a nossa fé, como temos alimentado a nossa fé. E a partir disso, Jesus manifesta a sua identidade e se apresenta como um pastor de ovelhas que cuida com suas próprias mãos das ovelhas. Ainda à luz do domingo do Bom Pastor, esta última parte do Evangelho que nós ouvimos é justamente aquilo que nós ouvimos no domingo. Hoje, terça-feira, no domingo, já ouvimos esse trecho do Evangelho que Jesus se apresenta como o pastor. Por isso diz Jesus: porque não sois das minhas ovelhas, não credes. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. São os três elementos importantes: a escuta, o conhecimento e o seguimento. Para todo cristão, essas três dimensões são indispensáveis. Escuta, como anda a nossa capacidade de escutar a voz do pastor? Como temos escutado Jesus? Temos dedicado tempo da nossa vida para ouvir Jesus através da Sagrada Escritura? Depois, o conhecimento. Eu as conheço, diz Jesus. Portanto, Jesus conhece suas ovelhas. E este conhecimento, como nós sabemos na Bíblia, não significa simplesmente um conhecimento intelectual. Conhecimento significa comunhão de intimidade. Portanto, entre as ovelhas e o pastor há uma relação de intimidade. É esta relação de comunhão íntima que nós precisamos criar com Jesus. E isso é possível através da oração. Por isso nos perguntemos: como anda o nosso conhecimento de Jesus? Ou como temos permitido sermos conhecidos por Jesus? E depois o seguimento. Uma vez ouvindo e se deixando ser conhecido, segue-se o passo de Jesus ou os passos de Jesus. Como temos nos disposto para seguir os passos de Jesus? Elas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. É assim a relação da ovelha ou das ovelhas com o seu pastor. E continua o Evangelho dizendo que este pastor dá a vida para as ovelhas. Portanto, há uma inversão daquilo que era o normal naquele tempo, porque as ovelhas eram como que objetos a serviço dos seus pastores. Os pastores usufruíam daquilo que as ovelhas produziam. Portanto, a ovelha dava a vida pelos pastores. Agora Jesus diz o contrário. O pastor dá vida às suas ovelhas. E não qualquer vida.
a vida eterna, como diz o Evangelho. Portanto, em Jesus, nós entramos na própria vida de Deus, entramos na própria eternidade. Depois Jesus vai dizer que estas ovelhas estão protegidas porque estão em suas mãos, vai dizer que o Pai que concedeu a ele estas ovelhas é maior do que todos, por isso as ovelhas não serão arrebatadas, porque o Pai é maior, encorajando os seus discípulos, quando tiverem que atravessar as dificuldades, saber que o Pai é maior. E o Evangelho conclui falando desta comunhão de intimidade entre Jesus e o Pai eterno. Eu e o Pai somos um. E é esta relação de intimidade que nós também precisamos criar com Jesus. Rebanho e pastor, uma comunhão íntima, de modo que se tornam um só corpo. Portanto, vamos juntos com Jesus, o bom pastor, nos deixar ser conduzidos para realizar a vontade do Pai eterno. O Evangelho de hoje mostra os judeus que perguntam pela identidade de Jesus. Se és o Cristo, dize-nos abertamente. Jesus se apresenta como sendo um pastor bom que dá a vida por suas ovelhas. Por isso, meu irmão e minha irmã, sentindo este cuidado de Deus, dirijamo-nos ao Pai Eterno e façamos a nossa oração. Divino Pai Eterno, concluímos este nosso momento de hoje agradecendo a Tua bondade. Obrigado, Pai Eterno, porque Tu nos deste Teu próprio Filho para ser o nosso pastor. Queremos ser conduzidos por Sua mão para realizar sempre a Tua vontade. Envia sobre nós o Teu Espírito para que sejamos obedientes à voz do pastor. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.